Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo, ok? Nosso terceiro vídeo aí do canal. A ideia, na verdade, desse vídeo hoje, na verdade, é fazer um complemento do primeiro vídeo, ok? Então, se você não teve a oportunidade ainda de olhar, vai lá dar uma olhadinha, para você entender melhor aí do que a gente vai estar falando, ok? O primeiro vídeo, na verdade, fala um pouco do processo de trabalhador estrangeiro temporário, ok? Que é um processo, na verdade, que é acessível a, não importa a classe econômica, ou não importa, na verdade, o tipo de trabalho, tá? Então, você vai entender um pouquinho mais indo lá no vídeo para entender o contexto. Esse vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade, vou tá compartilhando com vocês uma lista de documentos que são necessários, ok? E com essa lista de documentos você já vai ter uma noção aí do que realmente você vai precisar aí para poder tá entrando nesse processo de imigração, tá bom? Para falar a verdade, essa lista ela consegue meio que servir para quase todos os processos aqui no Canadá, tá? É a lista básica, na verdade, para um trabalhador apresentar junto ao governo, tá? Então, uma vez que você fizer isso, por isso que assim, se empenhe em fazer bem feito, porque ela vai ser útil para fazer, se de repente você fica aqui fazer uma residência, alguma coisa nesse sentido, vai ser útil esses mesmos documentos, tá? Então fica aí e eu já vou voltar aqui para mostrar a minha tela, tá? Para que vocês possam aí entender um pouco mais de tudo isso. Então, pessoal, como funciona, né? Aqui, na verdade, é a minha lista que eu vou depois estar disponibilizando para vocês aqui embaixo nas descrições, tá? A ideia dessa lista, na verdade, é mostrar todos os documentos realmente que vocês vão precisar aí durante o processo, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma coisa muito importante. Se você vem no país que não fala nem francês nem inglês, que é o nosso caso, infelizmente, tudo que é original vai ter que ser traduzido, tá? E aqui, na verdade, tem tem algumas, como se diz, pessoas certificadas, tradutores certificados que o Quebec reconhece que você pode estar encontrando aqui para poder saber aí como proceder, tá? Então, na verdade, o que acontece? Eu vou também aqui compartilhar com vocês o CV, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então, só para o CV, na verdade, a gente já tem quase uma página aí de explicação de como que a gente tem que fazer, tá? Então, no CV não é um CV qualquer, tá? É um CV, na verdade, que precisa ter informações aí muito precisas sobre muitas coisas. E todas essas coisas que você vai colocar, aí a parte super importante, ok? Se você vai fazer um processo de imigração, pessoal, não pode ter trabalho ilegal no seu país, tá? Não que você não pode ter feito isso nunca na sua vida, ok, você pode até ter feito. Mas o problema é que, se você só tem trabalhos, na verdade, que você ganha por baixo da mesa, isso, na verdade, não te ajuda em nada, na verdade, para poder imigrar. Por quê? Porque, na verdade, tudo você vai ter que provar para o governo no sentido sua experiência profissional, de onde vem seu dinheiro e etc. Então, se você ganha por baixo da mesa, você não vai conseguir, na verdade, explicar tudo isso. Então, não vai funcionar, tá? Então, a ideia, na verdade, realmente é que você tem aí um trabalho estável, ok? Que tem um trabalho, principalmente se for registrado, se tem aí como provar tudo isso. Então, se não é seu caso, então paramos agora, vai atrás de um trabalho registrado, ok? Fica aí nele uns 2 anos e aí você volta aqui no canal, tá? Antes disso, na verdade, não te oriento a continuar, porque na verdade você vai perder seu tempo, tá? Porque possivelmente não, com certeza o governo vai recusar o seu pedido de permissão de trabalho, tá? E aí você vai acabar ficando com um nome sujo, vamos dizer assim, de bobeira, tá? Então tá. Então aí, voltando aqui, a gente tem aí informações pessoais, ok? Mínimas informações pessoais que devem ter. Sua experiência, ok? Então, para cada experiência profissional, a gente tem que ter um certificado, tá? Por essa experiência. Então, essas as informações que a gente vai ter que ter. As formações em termos de escola, tá? E as referências aí no seu país. Por incrível que pareça, eles ligam, tá, pessoal? Mesmo tendo aí do outro lado do mundo, eles ligam, tá? Então, é muito importante aí que a gente realmente tenha atenção aí em relação às referências, tá? Então, vamos lá para o CV, ok? Então, esse CV, na verdade, aqui é de forma mais visual e mais prática. Então, primeira coisa, pessoal, o CV não pode estar em português, tá? Eu sei que isso parece, na verdade, algo muito assim, ai, como claro, não.
Mas não é claro, ok? Eu já peguei vários CVs aí que vêm em português e não, pessoal, aqui eles não falam português, não vai adiantar você escrever em português, tá? Então, se você tem dificuldade ainda na língua, pede ajuda aí pro nosso chat GPT ou para outro tipo de ferramenta inteligência artificial que possa te ajudar a traduzir. As traduções, eu tenho usado muitas e são muito boas, tá? Então, eu acho que vale a pena aí tá fazendo com esse tipo de ajuda. E tem a versão gratuita, então, assim, não vejo problema aí de vocês não poderem estar usando, tá? Então aqui, por exemplo, aqui a parte dos seus da sua parte pessoal, não? Então seu nome completo, seu endereço, seu número de contato, não esquece de colocar aí mais 55, seu e-mail, é muito importante, pessoal, que seja um e-mail realmente que você vai receber, tá? Então não cometa erros aí nesse lugar, tá? Aqui tem, na verdade, informações sobre sua data de nascimento, sua altura, seu estado civil, sua nacionalidade, sua língua, as línguas que você fala, tá? Então, é muito importante aqui para convencer a pessoa de chamar que se você está fazendo aí já o seu francês, como eu tinha falado no outro vídeo, põe aí seu francês intermediário, tá? Em bem grande, assim, para que a pessoa entenda aí que você está se empenhando, tá? Para ter essa oportunidade de vaga, tá? Porque, na verdade, a gente tem a altura, né? A altura, às vezes, é importante se você está aí, por exemplo, é um operador, por exemplo, muitas empresas aqui se adaptam de acordo com a altura média, promédio, na verdade, dos trabalhadores, tá? Então, se de repente ela vê que você é muito alto em relação à linha de produção dela, possivelmente aí é um ponto que vai pegar, às vezes, para te chamar, tá? Mas, assim, não tem o que fazer, realmente é relacionado à linha de produção. Bom, se a gente fala agora de experiência, né? Experiência profissional, né? Então, experiência profissional, a gente vai ter os dados básicos aí da empresa, né? O nome da companhia, o endereço, qual é a posição que você esteve aí exercendo nessa empresa, o dia do começo e do fim completos, tá? Quantas horas na semana que você trabalha? Então, normalmente, aqui é 40 horas por semana, creio que no Brasil é mais ou menos a mesma coisa, que são 8 horas por dia, tá? Não conta a hora do almoço. E aqui, quais são aí as tarefas que você faz, ok? Não precisa pôr todas uma por uma, tá? Põe as principais. Então, é isso que você vai fazer para todas as experiências que você teve de trabalho, mesmo se ela não está relacionada ao que você está pedindo, o que não pode, na verdade, é ter gaps, na verdade. Mesmo, por exemplo, se você ficou desempregado por 2 anos, você vai ter que pôr aí, por exemplo, entre essas duas companhias aqui, você ficou desempregado, você vai pôr aqui desempregado de tal a tal data, tá? É importante que no seu histórico não pode ter aí buracos, tá? Porque senão o governo vai querer saber o que aconteceu, tá? E, bom, e para todas as suas experiências de trabalho, você vai ter que ter aí um certificado de trabalho, tá? O que significa isso? Significa que você vai ter que ir lá no seu trabalhador, ok? Se já faz anos que você trabalhou, pouco importa, você vai ter que tentar encontrá-lo, ok? E pedir uma carta, na verdade, pode ser uma carta de referência, você pode dizer assim, mas na verdade essa carta, na verdade, é para provar que você trabalhou nessa empresa, tá? Então, na verdade, a carta é simples, você vai estar falando aí, a empresa escreve seu nome, escreve que você aí trabalhou de tal a tal data, como, não sei, como operador, e é tudo, ok? Ela assina, põe a data e põe um carimbo se a empresa tem um carimbo, tá? Seria mais ou menos uma carta simples desse jeito para cada empresa que você trabalhou, tá? É muito importante. Se não tem, na verdade, vai ser um problema aí no processo, tá? Depois disso a gente tem aí as formações, ok? As formações você não precisa você precisa só escrever a parte de primário, ok? Mas não precisa me provar, vamos dizer assim. Aqui você precisa só tá escrevendo aqui no currículo. Mas as outras, na verdade, você vai ter que precisar tanto escrever aqui, na verdade, as informações de base, não nome, lugar e data de começo e fim, como, na verdade, proporcionar aí os diplomas, tanto o diploma como a histórico de escolar, né? Então, onde vem todas as notas, tá? Então, desde o do secundário, na verdade, que na verdade é a high school, pra gente esqueci o nome agora pra gente como fala, mas assim, desde o high school, na verdade, desde do ensino médio, né? Desde o ensino médio, então, até onde você chegou, a gente tem que ter aí o diploma e o histórico escolar,
ok? Se você fez algum certificado relacionado ao trabalho que você vai postular, coloca aí, tá? Então é muito importante, mas entende que cada documento que você coloca é um documento que você vai ter que traduzir, tá? Então toma isso em consideração, tá? E aqui no final você pode aí juntar as referências aí de trabalho para tá ajudando aí no suporte do seu correio, ok? Bom, voltando então aqui para nossa lista aqui de documentos, tá? Então, já te mostrei aí mais ou menos como é o CV, que depois eu vou te compartilhar aqui embaixo, ok? E aí eu vou te explicar um pouco mais a menudo aí cada documento, ok? E vou juntar alguns outros. Então aqui uma coisa muito importante, a gente tem que ter um passaporte, claro, tá? Senão você não consegue vir. Esse passaporte tem que ter válido aí mais ou menos por 3 anos, tá, pessoal? No mínimo, tá? Por que 3 anos? Porque, na verdade, às vezes tem algumas permissões de trabalho que podem te brindar aí 3 anos e às vezes menos, ok? Mas 3 anos mínimo aí seria o recomendado, tá? O melhor mesmo é de 5 anos para cima. O diploma, né? Então, só para especificar um pouco como seriam essas cópias, tá, pessoal? O diploma, na verdade, todos os documentos que você for fazer cópia, na verdade, devem ser feitos aí da forma mais limpa e possível, tá? Então, assim, pode ser foto? Pode ser foto também, tá? Mas não vai fazer uma foto aí aparecendo a sua avó no fundo, tá? Ou aparecendo o cachorro. Não é essa a ideia, tá, pessoal? Você tem que fazer uma foto bonita, ok? Tem aí aplicativos que já fazem quase como se fosse um scanner, na verdade. Se você tem um scanner melhor, se você pode pagar aí uma lan house, se isso existe ainda, seria algo a fazer, tá? Mas se, no caso, você não tem como, você pode tirar uma foto, tá? Mas só usa aí um aplicativo que seja quase como se fosse um scanner, ok? Então tem que aparecer todas as pontas do documento de forma muito clara e limpa, tá? E esse documento vai ter que ser traduzido, tá, pessoal? Então, diploma a partir do ensino médio, ok? Tem que ter. O histórico escolar, como eu já tinha falado, a partir do ensino médio, a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma ideia de limpo e aparecendo todos os lados do documento. A certificação do trabalho eu já tinha falado para vocês mais ou menos como tem que ser essa ideia, tá? Então aqui está um pouco mais de detalhes que eu também vou compartilhar com vocês na descrição, tá? Uma foto, tá, pessoal? Uma foto formato passaporte, aí eu costumo dizer, tá? É uma foto, na verdade, de 3x4, vamos dizer assim, mas um pouquinho maior, tá? Então, essa foto pode ser digitalizada e vai ser mandada para a pessoa aí que você vai estar participando do processo, tá? Além disso, na verdade, se você de repente não está morando no Brasil, não sei, está assistindo esse vídeo e está morando na Venezuela, ou não seja aonde você more, também você vai ter que provar aí que você está no status legal nesse país que você tá, pessoal? Então, pensar nisso também se você está aí em outro país que não seja o Brasil, tá? Uma prova de francês ou inglês, tá? Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Mas já é cada vez mais recomendado colocar nos documentos, tá? Principalmente o francês, tá? Então, se você puder fazer aí um teste de francês, normalmente esses testes são pagos, tá? Eu sei que no Brasil, um dos que fazem é a Aliança Francesa, tá? Então, se você acha que seu nível de francês já tá bom, a ponto de conseguir provar em um ensino médio, seria legal você estar enviando isso. Mas, por exemplo, se você está fazendo um cursinho também, que alguém possa te dar, só que você participa de aulas ou algo assim, podemos colocar isso também, tá? Mas não seria nada muito oficial, mas já mostraria um pouco o seu esforço, tá? Então a gente pode ir aí para os 3 últimos itens, tá? Eu vou falar primeiro aqui o 10 e o 11, que são mais fáceis, e depois eu volto pro 9, tá? O 10, na verdade, é o certificado de casamento, tá? Se você é casado, simplesmente. E o antecedente criminal, tá? O antecedente criminal é super fácil, é só entrar aí na Polícia Federal, na verdade, você consegue tirar esse documento na hora, tá? Então também nenhum problema aí. Talvez vai encrespar um pouco, na verdade, se você já morou fora do país por mais de 6 meses aí em outro país. Nesse momento você vai ter que estar aí também fornecendo o antecedente desse país, tá? Mas se não é o caso, então seria só o do Brasil mesmo, tá? E o número 9, na verdade, que às vezes complica a vida de muita gente, tá, pessoal? O que que é o número 9? Na verdade, ultimamente, o Canadá tem dado muitas recusas, na verdade, de permissão de trabalho
pela falta de vínculo no país, tá? O que isso significa? Significa que eles não querem, na verdade, a ideia do governo aqui, você tem que provar que você tem suficiente vínculo no país para que você regresse e não fique ilegal aqui no país, tá? A imigração, na verdade, os processos são sempre um contrassenso, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que eles querem pessoas que fiquem aqui mais tempo e sejam residentes, etc., mas também eles não querem pessoas que fiquem de forma ilegal, tá? Então, por isso que essa parte meio contraditória, tá? Então, você vai, para ser um trabalhador estrangeiro temporário, no primeiro momento você tem que provar que você não quer ficar, tá? Depois, quando você quiser ser residente, aí você tem que provar o contrário, tá? Mas vamos por partes, como dizem, não? Então, aí, nesse momento, você vai ter que provar que não quer ficar, tá? Você quer ficar só realmente a quantidade de tempo que a permissão de trabalho te foi dada, tá? Então, são parentes, na verdade, a permissão de trabalho pode ir de alguns meses a até 3 anos, tá, pessoal? E ela é renovável, tá? Então vai depender aí do seu empregador se ele quer renovar ou não. E se ele quer, você pode ficar renovando pro resto da sua vida, tá? Mas não é o indicado, né? Então não é essa a ideia. A ideia é que depois de uns 2, 3 anos você aí aplique para residência para poder ficar aí de forma mais permanente e ter menos problemas aí em relação à documentação. Tá bom? Bom, voltando aqui para a ideia do prova de vínculo com o país, tá? A ideia de vínculo com o país é o quê? São coisas materiais, tá? Ou também emocionais que você pode provar para o governo. Claro que o governo vai ficar muito mais interessado nas possessões que você tenha, nos bens que você tenha, do que na parte emocional, tá? Porque parte emocional a gente pode inventar aí um monte de história furada, tendo em vista que a parte de bens, na verdade, a gente não pode inventar muito, né? Porque você tem que provar. Tá? Então, a primeira coisa seria interessante você escrever uma carta, na verdade, que você está interessado a trabalhar para essa empresa, e aí, como se fosse uma carta de motivação, vamos dizer assim, para trabalhar nessa empresa, tá? Então, escrever uma carta bonita aí, que você quer estar interessado em trabalhar nessa empresa, blá, 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 por que você quer vir para o Canadá, mas, ao mesmo tempo, meio que do meio para o fim dessa carta dizer para o governo que você vai respeitar as leis, ok? Vai respeitar as regras e que, na verdade, o que você pode colocar como prova, na verdade, são alguns itens que você vai colocar junto com essa carta, ok? Então você pode escrever isso para o governo, tá bom? Eu posso colocar mais ou menos um exemplo de carta na descrição, mas não é recomendado que você copie e cole, tá? Porque senão o governo não vai ficar muito feliz. A ideia é que você faça algo com o próprio punho, ok? Pode ser com o próprio punho que dá mais emoção, vamos dizer assim, tá? Claro, pessoal, uma vez mais, não em português, ok? Se vocês puderem escrever diretamente ou em inglês ou em francês, vai ser muito melhor, que você não vai precisar traduzir o documento. Mas se, por exemplo, você escreve daí em português, bom, tudo bem, mas aí é um documento a mais para traduzir, mais dinheiro que você vai gastar, tá? A mesma coisa, na verdade, com as certificações de trabalho, tá, pessoal? Se você não tiver e você vai pedir para o seu empregador, então seria melhor, na verdade, eu vou colocar aqui embaixo um exemplo, tá, de carta de certificação de trabalho, que você pode levar para o seu empregador e ele só vai aí colocar boa informação e imprimir e assinar, tá? Porque daí o que acontece? Já está direto na língua, então a gente não precisa traduzir, tá? Tudo que pensa assim, tudo que você precisa traduzir é tudo dinheiro que vai embora, tá? Então todos os documentos que você já puder ter diretamente na língua certa, melhor, tá bom? Fecha parênteses. Então, assim, aqui, na verdade, então são alguns exemplos de coisas que você pode provar, tá, pessoal? Então, por exemplo, uma prova que você está pagando uma casa, tá? Uma prova, por exemplo, de poupança, de fundos que você tem de dinheiro. Você falou assim, Andres, mas você falou que não precisava ter dinheiro para imigrar. Não precisa ter dinheiro para imigrar, mas você tem que ter alguma forma de provar para o governo que você tem algum vínculo com esse país, tá? Então, se você, claro, você ainda tem chance, só que as suas chances diminuem conforme menos coisas você tem para provar, tá, pessoal? A imigração não é uma ciência exata, ok? É uma ciência, na verdade, que quanto mais você. Uma vez eu escutei aqui uma frase, ela não é muito, como se diz, amigável, mas ela é uma realidade, infelizmente. A frase é a seguinte: a imigração, na verdade, é um privilégio, tá? Então, se você olha dessa forma, significa o quê? O governo, na verdade, te dá o privilégio de vir aqui morar no país dele. Então, pensa você, se é um privilégio, então significa que você tem que provar para ele com todas as suas forças que você é a pessoa indicada,
ok? Então, por isso que você tem que se dedicar mesmo para fazer os seus documentos, ok? Porque quanto mais prova você poder dar, melhor que as pessoas você vão fazer mais confiança, na verdade, no que você está dizendo, ok? Então, essa é a ideia, na verdade, de toda essa documentação aqui, tá? Bom, então a gente está falando aqui, por exemplo, se você é casado, melhor ainda, porque sua família vai ficar num primeiro momento. Claro, a sua família vai poder vir mais tarde, tá? Mas eu não sugiro que ela venha no primeiro momento com você. Por quê? Porque, na verdade, a família, na verdade, já é um movimento já enorme, ok? É você mais a sua família, né? Então, assim, é muita gente envolvida, mais adaptação, mais saber se o trabalho vai dar certo, ok? Então, outra vez, um outro grande parênteses. Então, assim, se você vier, vem você primeiro, ok? Aguenta o coração aí a família e depois vem a sua família, tá? Mas eu vou falar sobre migração da família um pouco mais tarde, porque tem muitos detalhes aí dentro que não é assim tão simples, tá, pessoal? Mas agora, só para ter uma ideia, a família pode te ajudar aí a provar o seu vínculo no país, tá? Então, daí você pode dar o certidão de nascimento, casamento, de toda a sua família. Por exemplo, se você tem os seus pais dependentes de você, ou os seus avós, mesmo que sejam dependente no sentido de alguma coisa que você ajuda eles, não precisa ser financeiramente, ok? Tem que ser mais no sentido, assim, vamos dizer, emocional, entre aspas. Então, por exemplo, você tem aí a sua avó que toda tarde você vai no mercado com ela, ou sua mãe e seu pai que te esperam todo domingo, não sei, para limpar o jardim, ok? Então, assim, essas coisas você pode pedir aí, na verdade, para essas pessoas fazerem uma carta de próprio punho, tá? E aí, no caso, vão ser traduzidas, falando, na verdade, por que você seria importante que você regresse, tá? Uma vez que acabe aí a sua permissão de trabalho, tá bom? Se você tem bens no seu nome, melhor, tá? Então, assim, uma moto, uma bicicleta. Não, bens de coisas que você consegue provar, tá, pessoal? Então, uma moto, um carro, não sei, tudo aí que tem aí como provar que aquele bem é seu, tá? Se você tem algum tipo de, por exemplo, seu INSS, fundo de pensão FGTS, né? Isso também é uma prova que você pode dar, tá? E qualquer outra coisa, na verdade, que você considere aí que vai provar aí o seu vínculo com o país, tá? Então, essa, na verdade, falando esse número 9, a gente acaba aí a nossa extensa lista, tá? Então é isso, pessoal. Hoje foi isso que eu queria compartilhar com vocês. Claro que eu vou retomar esse assunto com mais detalhes, de acordo com as perguntas que vocês me façam, algumas dúvidas que você tenham. Vai ser um prazer aí de estar explicando para vocês tudo isso. Mas a gente vai retomar com mais detalhes também esse assunto mais para frente, tá? Então, muito obrigado uma vez mais por tua companhia e até a próxima.